Eis aqui então o Canto do Guerreiro, um poema do Gonçalves Dias. Esse poema aqui está presente no livro Primeiros Cantos, lá de 1847. E lembrar aqui que esse poema, o Canto do Guerreiro, é um poema longo, são 9 partes, são 9 estrofes, na verdade, de 8 versos. E essas partes aqui vocês vão ver depois que são divididas aqui ó, em números romanos, certo? Bom, falar um pouquinho sobre o Gonçalves Dias é falar sobre o começo desse nosso romantismo no Brasil. Por quê? Porque ele foi um poeta extremamente nacionalista, ele compôs a canção Desírio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, e também lembrar que ele é da primeira geração romântica, ou seja, aquela geração mais próxima à questão da independência do Brasil, aquela geração responsável por mostrar uma nova cara de Brasil, uma nova identidade. E como os europeus, lembrando, né, no romantismo, se voltavam para o passado, iam lá na Idade Média buscar os temas, o que vai fazer o Brasil? Vai fazer uma adaptação, a mesma coisa, só que como a gente não teve Idade Média, nós vamos olhar para o nosso passado e vamos ver que os primeiros habitantes ali é a questão envolvendo o índio. Então, o índio, que foi propagandeado de forma bem negativa lá nesses primeiros 300 anos, vamos lembrar lá, né, de 1500 a 1800, dentro daquela visão de que o índio é um povo primitivo, bárbaro, andava nu, falava o tupi, uma língua estranha, politeísta, a questão toda da poligamia, comia carne humana dentro daqueles rituais antropofágicos, só que isso nesses primeiros 300 anos. Depois o romantismo, ele assume um papel, né, de tentar valorizar o índio, traz essa questão toda do indianismo, principalmente aqui o Gonçalves Dias, depois a gente vê também o próprio José de Alencar com o Birajara, Iracema, o Guarani, trazer essa questão do indianismo, ou seja, aquele movimento de valorização do índio, uma espécie assim até de movimento interno no romantismo, em que o índio é o tema, mas agora, claro, idealizado, construído a partir dos valores do homem, idealizado, com os mesmos sentimentos, certo? Bom, o que vocês têm que pensar aqui nesse poema, tá? O eu lírico, a voz que vai falar no poema é de um índio guerreiro que, por óbvio, vai cantar o seu canto de guerreiro. E o Gonçalves Dias, ele usa o índio em vários poemas, quem já viu o Canto do Piaga, o Ijucapirama, Leito de Folhas Verdes, Marabá. Então ele vai trazer aquela questão toda do índio idealizado, trabalhar a questão do índio herói valente, líder, claro que dentro dos seus costumes. O Gonçalves Dias estuda isso. O Gonçalves Dias chegou a fazer um dicionário da língua tupi, ou seja, ele estudou de verdade esses nossos primeiros habitantes aqui dentro dos seus costumes, tá? Então vamos aqui ao poema O Canto do Guerreiro, e aí a gente já tem uma característica dos índios do Gonçalves Dias. Eles gostam de cantar e guerrear, ou seja, cantar sobre a guerra. Por quê? Porque lembrando, né, a guerra entre os índios era uma forma também de preservar a tradição indígena, a tradição de uma tribo, dentro daquela ideia de ter um líder e tudo mais, certo? Bom, um romano. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Reparem que aqui a gente está tendo já o local, não é mundo urbano, é floresta, batida dos ventos, ali o habitat dos índios. E ali os bravos, os guerreiros, eles não geram escravos, mas geram sempre o que? Os homens livres, fortes, guerreiros. Reparem que aqui é a condição aqui do índio, né? Homem livre. E como é que ele finaliza? Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar, ou seja, que os guerreiros prestem atenção ao cantar desse guerreiro que tem a fala, ele tem o lugar de fala ali, ou seja, introduz um discurso apelativo, aquela função conativa, apelativa, ouvi-me, guerreiros. Os guerreiros não precisam nem responder, porque ele mesmo, em canto, está mostrando a resposta que ele é guerreiro. A parte 2 diz assim, ó, valente na guerra quem há como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Reparem que ele faz 4 perguntas aqui e basicamente nós dependemos que ele mesmo responde, ou seja, é ele. Entre todos os guerreiros, ele diz que ele é o mais valente, não há igual, ou seja, ele faz um autoelogio assim, a habilidade dele com tacape, ou seja, ele com o tacape faz golpes mortais. E reparem a todo momento essa questão também de comparação. Quem há como eu?
Está dizendo, não há igual. Ele é superior, ele é o grande guerreiro. E lança a pergunta a todo mundo, quem é mais valente do que eu? Na parte 3 diz assim, ó, quem guia nos ares a flecha emplumada, ferindo uma presa com tanta certeza na altura arrojada onde eu ia mandar? Guerreiros, ouvi-me, ouvi meu cantar. Ou seja, antes ele já dizia, né, que ninguém era melhor do que ele no manejo do tacape, golpes mortais e tudo mais. Agora ele diz que ninguém é melhor do que ele no arco e flecha. Ali aparece flecha, né, no sentido mais arcaico, que são basicamente arco e flecha, tacape, os instrumentos indígenas ali de guerra. E o que ele pede sempre? Atenção ao canto dele. Guerreiros, ouvi-me, ouvi meu cantar. Agora, na parte 4 ele diz, quem tantos inimigos, ou seja, inimigos, em guerras preou? Quem canta seus feitos com mais energia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou? Ou seja, reparem, quem matou tanta gente como ele matou, certo? Com mais energia, dentro daquela ideia de comemorar essa vitória. Ou seja, ele está retomando já o que ele disse antes, né? E quer saber de quem é que se iguala a ele. Ninguém. 5, a parte 5 diz assim, ó, na caça ou na lide, ou seja, na peleja, na luta, né? Na caça ou na lide, quem há que me afronte? A onça raivosa meus passos conhece, o inimigo estremece e a ave medrosa se esconde no céu. Quem é mais valente, mais destro que eu? Então reparem, né, que ninguém é mais valente e guerreiro do que ele na caça, na luta. Até as aves ali se escondem, a onça se esconde, os inimigos se escondem. Ele está sempre reforçando, né? Eu sou o mais valente. Ou seja, quem é que é mais destro, com mais destreza, mais hábil do que eu? Ninguém. E agora, lá vai ele e diz, ó, se as matas estrujo, ou seja, faço estremecer, com sons do boré, da trombeta, 1000 arcos se encurvam, 1000 setas lá voam, 1000 gritos reboam, 1000 homens de pé. Eles surgem, respondem aos sons do boré. Quem é mais valente, mais forte, quem é? Ou seja, aqui ele toca a trombeta, o boré, e ele já faz a mata se estremecer ali, porque 1000 inimigos já ficam de ouvido em pé querendo matá-lo. E aí os gritos dos inimigos já ecoam, então ele é tão valente que ele chega a provocar os seus inimigos ali, né? Então, de novo, né, sempre marcando essa valentia, o canto do guerreiro. E aí a parte 7 diz assim, lá vão pelas matas, ou seja, os guerreiros inimigos, né, que ele provocou, lá vão pelas matas, não fazem ruído, o vento gemendo e as matas tremendo e o triste carpido de uma ave a cantar. São eles guerreiros que faço avançar. Ou seja, provocou, os guerreiros inimigos vêm agora, né? Contra esse guerreiro aqui que está exatamente tomando a fala. E o Piaga, ou seja, o pajé, que é o chefe espiritual, né? E o pajé se ruge e o Piaga se ruge no seu maracá. Maracá, aquele chocalho do pajé que fica ali, né? Balançando, visualizando, de certo modo, né? O futuro. E o Piaga se ruge no seu maracá. A morte lá paira nos ares frechados, os campos juncados de mortos já são. 1000 homens viveram, 1000 homens são lá. Reparem, né, que o que ele está dizendo, né? Os campos espalhados ali de mortos já são, ou seja, a questão da guerra. E é claro, um exagero aqui, né? Mas esse canto do guerreiro diz que matou 1000 inimigos, sozinho 1000 inimigos ali. Reparem que ele usa da questão da hipérbole, do exagero e tudo mais. E como é que ele finaliza? Então, se de novo eu toco o boré, qual fonte que salta de rocha empinada, que vai marulhosa, fremente, queixosa, que a raiva apagada de todo não é, tal eles se escoam aos sons do boré. Guerreiros, dizei-me, tão forte, quem é? E aí ele diz, né, se ele toca de novo a flauta ali, né, a trombeta, o que acontece? Até a rocha fica agitada, fica ali, né, fremente, queixosa e tudo mais. Todo mundo sai correndo. Por quê? Porque ele é o grande guerreiro, ele é o grande guerreiro, certo? Bom, o que eu quero dizer aqui é quase que autoexplicativo o canto do guerreiro. É hiperbólico. Se vocês olharem ali, cuidem se perguntarem alguma coisa sobre funções da linguagem. Há um predomínio da função emotiva, ou seja, o eu lírico fala muito sobre
ele próprio. Ele é o tema, certo? Mas também a todo momento aquela função conativa, apelativa no final, que ele diz ouvi-me, guerreiros, ou seja, ele buscando um interlocutor ali, certo? Quanto à forma, lembrando, né, são versos de 5 sílabas, os pentassílabos ou redondilha menor, aqui saiu maior, mas é menor, tá? Menor, não se esqueçam. E o que o Gonçalves Dias disse exatamente, né, sobre o índio aqui? Descendentes de homens incomparavelmente mais guerreiros do que agrícolas, ou seja, vivem mais da guerra do que do trabalho agrícola. A sua educação era inteiramente militar, a educação dos índios. A guerra era a sua vida, e só os feitos de armas e os atos de coragem os podiam enobrecer. Então, se o Gonçalves Dias diz que só os feitos de armas e os atos de coragem podem enobrecer os índios, nada melhor do que ele pegar isso aí e colocar num poema como o Canto do Guerreiro, esse guerreiro que está contando exatamente, né, a sua valentia e perguntando a todo momento quem é mais valente do que eu. Ninguém, ele é o mais valente, ele exemplifica sobre aquela questão toda de chamar os inimigos, de afrontar os inimigos e de certo modo, né, sair sempre vitorioso.